Oi, Flor. Alô? Isso. Isso. Chegou a hora de nós falar do Evangelho, né? Parar de fofocar outras coisas. Bora lá. Isso. O que você quer saber hoje? Nosso versículo de hoje é Hebreus 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Isso. Porque você me perguntou, né, sobre isso, sobre a casa de Deus, que era a casa de Deus, né, que começaram aí, sei lá. Isso, abre a Bíblia aí, vamos ler assim um pouco para ver se a gente entende alguma coisa, né, porque tá difícil. Hebreus 1:1 diz que Deus falou muitas vezes, de muita maneira, né, aos pais pelos profetas. Falou pelos profetas, mas não é para nós não, falou para os pais, entendeu? Isso, quem são os pais? Lá Abraão, entendeu? Abraão, Isaac, Jacó, aquela turma, os hebreus lá, né? Os judeus, aquela turma toda. Então falou a eles todos, as tribos, entendeu? Aquelas 12 tribos. Isso, que eles se separaram, né? Depois, que nós teve 3 reis, presta atenção. Nós tivemos 3 reis. Isso mesmo. Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, isso aí eles desembestaram, né? Dividiram o reino que era unido e ficou o reino dividido. Isso, porque ele gosta de dividir tudo, né? Como hoje, né? Tanta divisão, tanto problema, né? Minha casa é assim, a sua casa é assim, eu sou daqui, você é de lá. Irmão que é daqui não fala com o de lá, se sair de cá também não é mais irmão, problema é sério. Então aí dividiu o reino, ficou reino do norte e reino do sul. É isso, verdade. Então essa turma toda aí, trabalhando junto para a turma de Israel, a turma do norte ficou Israel, isso, as 10 tribos. E as 2 tribos ficou no reino do sul, isso, Judá, entendeu? Isso, verdade. Então, aí que aconteceu? Eles quando foram lá para as terras, que eles ganharam aquelas terras, entendeu? E lá conseguiram chegar lá naquelas benditas terras, o que aconteceu? E só 11 tribos, 11, ganhou terra. Uma tribo não ganhou terra, que foi isso, Levítico, entendeu? Eles ficaram responsáveis, né, pelo sacerdócio. Então ficou aqueles 11 responsáveis por alimentar e o que eles, isso, o sacerdócio levítico, isso mesmo. Então todos eles tinham terras, bastante terra, né? Dividiram lá as terras e tudo. Então eles tinham que plantar, entendeu? Plantar, e cada um plantava, né? E eles tiravam os 10% de cada um para poder alimentar isso, o sacerdócio, que ele não trabalhava, isso aí era para a palavra, entendeu? Isso, verdade. Então ele mandava tudo lá para a casa do tesouro, verdade, lá para a casa do tesouro. Tesouro? Não, Jerusalém, lá, a casa do pão, tá? Levava para lá, juntava tudo lá para alimentar aquele povo bom, aquele povo sagrado, bem. Mas o povo não era muito lá essas coisas, não, porque eles viviam sempre sendo repreendidos, porque horas eles estavam no caminho de obediência, outras horas eles estavam no caminho da desobediência. Isso. Lembra lá de Deuteronômio? Isso, pois é, capítulo 28. O quê? Pregar vocês? Não, meu filho, não tem nada a ver com nós, não. É que aquele povo, lembra que nós lemos Hebreus 1:1. Pelos profetas falavam nossos pais, lá, o antepassado. Isso, verdade. Então, o que aconteceu? Eles eram rebeldes, sabe? Povo rebelde. Então, o que acontecia? Eles eram sempre repreendidos e tudo, mas eles
Não tinha jeito, sabe? E assim foi. Mas Hebreus 1:1 fala que nos tempos atuais, nos tempos atuais, Deus nos fala pelo quê? Pelo seu Filho, Jesus. Então, quando é que foi escrito Hebreus? Mesmo? Por quem? Entendeu? Então, quando fala tempo atuais, é aquele tempo que estava sendo escrito, que ele estava escrevendo, não sei se era Flávio José, quem era, quem não era, se era Paulo. E não tem assim ninguém definido, né? Entendeu? Mas com certeza toda a palavra é inspirada por Deus. Então, o que aconteceu? Vamos lá abrir a Bíblia em Mateus 16:18, e diz assim, primeiro vou falar até do 17. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu? Então Jesus, ele que é o instituidor da igreja, ele agora instituiu a igreja em pessoa. Isso. Não é mais de pedra. Casa do tesouro agora é nós, o povo reunido, entendeu? É só você ler lá em Efésios 1:16. Lê tudinho bonitinho, do capítulo do versículo 1 até o 16, você vai entender a história da igreja ali. Ok? Atos. Não. Atos é história da igreja primitiva, sim, mas é uma história. O Lucas era historiador, ele ouviu as conversas lá, pesquisou lá, entendeu? Isso, eu já falei essa história já. Pesquisou com Paulo, com Pedro, e é isso aí. E ele era um bom historiador. História, o livro de Atos é história. Mas eu estou falando de ensinamento. Jesus falou para Pedro, agora em tu, entendeu? Que edificarei a minha igreja. Isso aí a gente passou a ser casa do tesouro depois da cruz. Isso, nós somos nova criatura em Cristo. Isso é verdade. Em Cristo nós temos o quê? Um novo e vivo caminho. Que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não foi? Isso, e em Cristo nós temos o quê? O novo e vivo caminho. Porque Jesus ele veio cumprir a lei, então ele era o caminho da transição. Isso, Jesus era o caminho, ele era, isso, verdade. Então Jesus era a transição do templo de pedra, que era Jerusalém, né? E para o templo, isso, que somos nós, a sua igreja. Aqui ele trata. Verdade, entendeu? Então, lá em Mateus, Mateus 21:12, abre lá, 21:12, diz assim, então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As escrituras dizem, a minha casa será chamada casa de oração. Declarou ele, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Então, Jesus estava bravo, né? Isso, porque no templo de pedra, eles estavam negociando, fazendo negócio, entendeu? Eles estavam mudando a verdade de Deus em mentira. Isso, verdade. Verdade. E aí no versículo 14 ainda diz assim, enquanto isso os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo, né? O versículo 15 diz assim, mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia e ouviram até as crianças gritando no templo,
Hosana, ó filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados e perguntaram a ele: está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Ele disse: sim. Vocês nunca leram os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão? Então ele voltou para Betânia, onde passou a noite. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome. Então essa história, ele vai passando, e Jesus ele vai ensinando. Jesus vai falando sobre a doutrina que doutrina do porvir, né? Jesus era a chave do novo e vivo caminho. Isso, Jesus era a chave para se entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é o quê? Isso é espiritual, o amor de isso, e justiça, verdade. Então, justiça. Por que justiça? Neste reino nós fomos justificados. E somos justificados pelo quê? Pela fé. Isso, justiça. Então, somos justificados pela fé, porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Então, nós somos o quê? Adoradores de excelência, verdade. Então, voltamos ao nosso ponto, Hebreus 1:1. Então, não podemos deixar de lembrar, Flor, que falou Deus pelos profetas, mas lá para os antepassados, entendeu? Ele falou até falou com Oséias, né? Falou com Oséias, ele falou com todos os profetas, os maiores e os menores, né? Falou com Amós, Joel, né? Falou com Joel ali sobre isso, sobre o migrador, o devorador, né? Sobre aquele que comia, né? Aquela praga que comia as plantações, é verdade. E também, isso, verdade. Falou sobre em Amós também, né? Falou, Deus colocou sempre a casa em ordem. Isso por alianças, exatamente. Foi por alianças que ele colocou a casa em ordem. Tá entendendo? Falou alguma coisa? Isso. E o templo de Deus, naquele tempo, que ainda não era era de pedra, ele deu a ordem. Isso. Então ele deu a ordem, ele colocou também aquela casa também em ordem. Ele deu uma ordem para o primeiro azeite do santuário, né, que prensavam naquele tempo, era para encher as lamparinas. O segundo era para a alimentação. Alimentação é a palavra. O terceiro era para a iluminação. Eu vou falar lâmpada para os meus pés, isso mesmo. Então era lâmpada para iluminar o caminho. Qual caminho? O caminho da verdade, né? E da vida. Isso. O quarto azeite era para limpar, para buscar a santidade, aonde não tinha, para limpar, para a gente ver, né? Isso, para buscar a santidade aonde não tinha santidade. Purificar, né? Se lavar para se santificar. Isso. Deve ser daí que os essênios tirou aquela prática de se lavar para entrar. Todo aquele que era para se entrar para a seita do essênio tinha que se lavar, né? No Rio Jordão. Então é daí que vem o batismo, né? O batismo de João, que segundo a história, João tinha as práticas da seita dos essênios. Ele comia mel, andava meio retirado, então isso. Por isso que quando Jesus veio, aí ele, de verdade, então batizou Jesus, porque Jesus ele veio ali cumprir, né? Cumprir aqueles rituais, a lei, tudo que eles faziam, as leis, né? Ele foi cumprir. Então, como o João era a voz, né? A voz
acho que clamava no deserto, né? Que ele vivia no deserto. E João, ele foi assim aquele último profeta, né? Porque lá em Mateus 11:13, não está escrito? Isso, que João foi o último profeta, né? Foi até João. A lei e os profetas foi até João. Então João foi o último profeta, né? A anunciar a Jesus, verdade. Então foi isso. Ele veio, anunciou Jesus e ele batizava nas águas. E o próprio Jesus quis ali cumprir, batizou com ele, mas isso não quer dizer que é doutrina. Mas, então, tanto é que tem um versículo que diz que João batizava com água. João batizava com água. Fala de novo, Flor, porque você não entende, né, Flor? Ó, João batizava com água. Mas Jesus, tá escrito aí, Flor, que Jesus continua batizando com água, Flor? Não? Ah, tá. Então, isso, Jesus batizou-nos com o Espírito Santo. Aí você dá uma lidinha lá em Efésios 1:13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação. Entendeu? Tendo nele crido. Entendeu? Foi selado. Então, é aí o batismo. Nós fomos batizados, isso, na fé em Jesus Cristo. Depois de ouvir a palavra da vossa salvação, cremos, nós somos selados. Esse é o batismo. Isso, verdade. Ai, não tem problema tomar banho não, Flor. Tem problema, não. E é claro que você não toma banho todo dia. Pois é, uma vez a gente para ir na praia. Isso, é verdade, todo lugar, né? Não tem problema não. Verdade, Flor, mas bacana, né? Pois é. Então vamos para frente, Flor. Então, acabou o templo de pedra, né? E eles anunciavam ali o tempo todo, Jesus pregava, eles não entendiam, Jesus estava anunciando o final do templo. Tanto é que de Mateus 24, Flor, né? Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele disse: vocês estão vendo tudo isto? Todos esses edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Eles perguntaram os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras, que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos. Jesus disse: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos rumores futuros. Escatologia aqui, né? Então ali Jesus estava falando do que aconteceu nos anos 70, depois de Cristo, né? Nos anos 70. O fim do templo de pedra, né? Foi a transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Então ali começou um novo e vivo caminho. No final, quando foi o templo derrubado. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Então ele está falando que depois daquele fim, aqueles que entrou no reino espiritual, então ia ser perseguido. Muitos de vocês vão abandonar a fé
e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a casa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda. Que o leitor entenda. Então, aqui ele estava falando para os discípulos, né? Porque eles iriam passar por